Eu nunca vou esquecer o som daquela queda. Não foi uma batida comum, nem um tropeço de alguém distraído. Foi um impacto seco, pesado, como se o corpo tivesse desistido de sustentar a própria dor. Era por volta de 1h20 da madrugada, quando ouvi aquele barulho, seguido de uma respiração ofegante que atravessou a porta da minha casa como um pedido urgente de socorro. Naquele instante, meu coração disparou de um jeito que não acontecia desde os meus tempos de treinamento, quando qualquer movimento brusco fazia meu corpo reagir antes da minha mente. Corri até a porta, sem pensar duas vezes, descalça, com a sensação terrível de que algo estava muito errado. Quando girei a chave e puxei a maçaneta, a imagem que vi jamais vai sair da minha cabeça. Alice, minha filha, minha menina, estava caída de joelhos no chão, com os braços estendidos como se tivessem perdido a força no meio do caminho. O rosto dela estava molhado de lágrimas e os olhos pareciam suplicar por ajuda antes mesmo de encontrarem os migos. Assim que me viu, ela caiu para frente e eu só tive tempo de abrir os braços antes que desabasse contra o meu peito. "Mãe", ela sussurrou, a voz quebrada. "Me ajuda." Eu a segurei com força, sentindo o corpo dela tremer como se estivesse tentando expulsar de dentro tudo o que tinha vivido. Foi ali, no chão frio da varanda, que meu instinto de mãe engoliu qualquer outro tipo de pensamento. Não importava o motivo. Não importava se ela estava brava, triste, confusa ou perdida. O que importava era que ela tinha vindo até mim no pior momento da vida dela. E eu estaria ali, do início ao fim. "Entra, filha. Vem, vamos entrar", murmurei, guiando-a para dentro da casa. Ela cambaleou e eu praticamente a carreguei até o sofá. Quando acendi a luz, a visão ficou ainda mais nítida e ainda mais dolorosa. Alice parecia esgotada. Mas não era só cansaço físico. Era aquele tipo de exaustão emocional que corrói a pessoa por dentro, que esgota a alma antes do corpo. Os olhos dela estavam inchados, como se tivesse chorado por horas antes de chegar ali. Tentei manter a calma. Sempre mantive. Passei anos resolvendo problemas dos outros, medindo cada palavra, cada gesto. Mas quando é a sua filha que se desmancha nos seus braços, nada no mundo te prepara. "Alice, o que aconteceu?" perguntei, puxando uma manta para cobrir as pernas dela que tremiam sem controle. Ela levou alguns segundos para respirar fundo, depois abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um soluço sufocado. "Foi o Júnior?" perguntei mesmo sem querer ouvir a resposta. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Ela baixou o rosto e assentiu devagar. Era como se uma corrente fria tivesse descido pela minha espinha. Eu já desconfiava há algum tempo de certas atitudes dele, certos movimentos de comportamento, certos silêncios incômodos, certas ausências inexplicáveis, mas Alice sempre tentava justificar tudo, sempre dizia que era fase, que ele estava sob pressão, que ele ia melhorar. Mas mãe percebe. A gente enxerga o que o coração do filho tenta esconder. Eu sentei ao lado dela, segurando suas mãos. "Me conta, filha, devagar, no seu tempo." Ela respirou fundo e tentou organizar as palavras. "Mãe, eu descobri que ele estava falando com outra mulher, há um tempo, a Joyce." Meu estômago virou. Eu já tinha ouvido esse nome antes, em conversas cortadas, em frases soltas, que a Alice tentava transformar em algo sem importância. Mas agora fazia sentido. Alice continuou. "Quando eu perguntei, ele ficou muito nervoso. Disse que eu estava imaginando coisas, que eu estava mexendo onde não devia. Mas quando eu insisti, ele perdeu o controle, mãe. E eu fiquei com medo, muito medo." Eu a abracei novamente. O corpo dela desabou no meu,
como se finalmente pudesse parar de lutar sozinha. Ele não deveria ter falado com você daquele jeito. Falei, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo forte demais. Ela apertou meus dedos. Mãe, não foi só isso. Depois que eu vi as mensagens, ele começou a falar coisas, dizendo que eu estava destruindo a vida dele, que eu não confiava nele, que eu era culpada por tudo. Aquela frase se repetia na minha cabeça. Culpada por tudo. É assim que começa. Primeiro vem as palavras que diminuem. Depois, as que confundem. E quando a pessoa persegue, já está presa emocionalmente. Passei a mão pelos cabelos dela. Alice, eu tô aqui. Você não fez nada errado. Nada. Ela respirou fundo outra vez, mas o alívio era curto. A cada som vindo da rua, ela se encolhia um pouco. A cada vibrar do celular, ela tremia. Era evidente o estado de exaustão mental em que estava. E como se o universo quisesse provar isso, o celular dela vibrou, sobre a mesa. Eu olhei. O nome na tela fez meu coração travar. Júnior. Chamando. Insistindo. De novo. E de novo. Alice tapou os ouvidos como se aquele nome fosse mais do que ela podia suportar naquele momento. Peguei o celular e coloquei no silencioso. Mãe, por favor, não deixe ele entrar. Ela sussurrou, implorando com os olhos. Ele não vai entrar. Garanti. Porque não iria mesmo. Não enquanto eu estivesse ali. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, houve um barulho no portão. Um barulho que fez Alice estremecer instantaneamente. Levantei devagar. Minha respiração ficou pesada. Caminhei até a janela e olhei discretamente pela lateral da cortina. Meu sangue gelou. Júnior estava parado diante do portão. O rosto tenso, os olhos agitados, a postura rígida como alguém que veio exigir, não conversar. Naquele instante, eu soube. A madrugada estava apenas começando. Quando vi Júnior parado diante do portão, senti o ar da sala ficar mais denso, como se a própria casa se preparasse para um confronto silencioso. Ele não estava apenas presente, estava impaciente. O jeito como movia os pés, como segurava o telefone com força demais, como inclinava o corpo ligeiramente para frente, tudo aquilo revelava um estado emocional instável. Alice percebeu meu olhar mudar antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Ele tá aí, né? Ela sussurrou, apertando a manta ao redor do corpo. Assenti devagar. Mas você está aqui dentro, comigo. Ele não vai passar desse portão. Ela respirou fundo, mas o peito subia e descia rápido demais. Caminhei até a porta e falei com firmeza. Júnior, vá embora. Agora não é hora. Do lado de fora, ele se mexeu, deu 2 passos para trás e depois voltou, como alguém tentando controlar a emoção sem sucesso. Rosemary, eu só quero falar com Alice. Ele respondeu, a voz num tom que tentava parecer calmo, mas tinha um tremor que não passava despercebido. Não hoje, respondi. Silêncio. Um silêncio pesado, que durou segundos longos demais. Voltei para perto de Alice. Ela tremia. Ele nunca bateu na minha porta assim, nunca, ela murmurou. E isso não importa agora. O que importa é que você está segura. Ela encostou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos por alguns segundos, tentando se recompor. Foi quando a campainha tocou. Não tocou forte, tocou de forma insistente. Eu e Alice nos entreolhamos. Antes que eu pudesse reagir, ouvi a voz de uma mulher lá fora. Rosemary, sou eu, Marli. Abre aqui. Relaxei um pouco. Era minha vizinha, sempre atenta a qualquer movimento na rua. Abri a porta com cuidado. Marli não precisou explicar nada.
A expressão no rosto dela dizia tudo. Eu vi ele chegando. Ele estava andando de um lado para o outro falando sozinho. Rosemary, esse rapaz não tá bem. Eu sei, e por isso mesmo ele está aqui. Respondi, fechando a porta. Quando Marli viu Alice no sofá, a mão dela voou para a boca. Minha nossa, menina, o que houve? Alice baixou o rosto sem conseguir formular uma resposta. Ela precisava de ajuda e veio até mim, expliquei. Marli fez um gesto de apoio com a cabeça e se aproximou, colocando a mão no ombro de Alice. Você fez certo, viu? Fez muito certo em vir para cá. O celular de Alice vibrou mais uma vez na mesa. Alice encolheu o corpo, como se o nome dele fosse capaz de atravessar paredes. Eu não consigo mais ouvir esse toque, ela murmurou, segurando a cabeça com as 2 mãos. Eu desliguei o aparelho completamente. Pronto, acabou o barulho. Marli se adiantou. Eu posso ficar aqui um tempo se você quiser, para garantir que ninguém tente entrar. Obrigada, respondi, mas deixa eu ver como ele vai reagir primeiro. E como se o universo tivesse ouvido, naquele momento escutamos algo bater levemente no portão. Não era um soco, nem uma pancada. Era como se ele tivesse deixado alguma coisa. Marli argalou os olhos. Ele deixou alguma coisa. Meu estômago gelou. Olhei pelo vidro lateral. Júnior havia colocado um envelope pardo dobrado no meio ao pé do portão. Depois deu alguns passos para trás, olhando fixamente para a porta, como se estivesse esperando minha reação. Era como se quisesse me dizer algo sem precisar falar. Eu sabia reconhecer situações assim. Já tinha visto esse tipo de comportamento antes, e nunca era bom sinal. Voltei para dentro. Ele deixou um envelope. Informei. Alice segurou firme na manta. Mãe, não abre. Por favor, não abre nada dele. Marli concordou. Ele tá querendo mexer com a cabeça de vocês. Esse tipo de coisa para provocar reação. Respirei fundo. Eu sei, mas preciso ver o que é aqui. Com cuidado. Quando me aproximei da porta, ouvi passos acelerados do lado de fora. Júnior andava de um lado para o outro, nervoso, pressionando a própria testa, como se tentasse organizar pensamentos que se atropelavam dentro da cabeça. Eu abri a porta até a primeira trava e puxei o envelope com a ponta dos dedos, sem dar chance de ele se aproximar. Ele percebeu o movimento e parou. Rosemary, lê, por favor, ele disse, a voz baixa, quase implorando. Vai para casa, Júnior. Fechei a porta. Levei o envelope para a mesa. Alice observava cada gesto com um olhar cheio de apreensão. Mãe, não precisa abrir agora. Deixa isso para lá. Eu preciso saber o que tem aqui. Só assim vou entender o que ele está tentando fazer. Marli ficou ao meu lado quando eu abri o envelope. Dentro havia uma folha escrita às pressas. As letras tortas, rabiscadas, algumas palavras quase indecifráveis. O começo dizia: Eu não fiz nada, ela não está contando tudo. Suspirei fundo. Era uma tentativa clara de inverter a situação. Continuei lendo. Eu só quero conversar. Vocês estão me impedindo de explicar. Era sempre assim. Quando o controle escapa, vem a insistência. E quando a insistência não funciona, vem a manipulação escrita. Alice levou as mãos à boca. Mãe, eu não quero mais ver nada dele, nada. Eu dobrei a carta e coloquei de lado. Você não vai ver, não precisa. Eu vou lidar com isso. Mas antes que eu pudesse guardar o envelope, o telefone da minha casa tocou. O telefone fixo, aquele que eu quase não usava. Marli e Alice me olharam ao mesmo tempo. Quem liga a essa hora? Marli murmurou. Atendi. Rosemary, era a voz de Sheila, a profissional que acompanhava Alice há uns meses. Marli me mandou mensagem. Estou a caminho da sua casa. Não deixe ninguém entrar. Só eu. Suspirei aliviada. Estamos aqui. Venha com calma. Fico aí em 10 minutos. Desliguei. Olhei para Alice. Sheila está vindo. O ombro dela relaxou levemente.
como se a presença dessa profissional fosse o sinal de que ela finalmente poderia respirar. Mas do lado de fora, Júnior permanecia parado, tenso. E eu sabia que antes do amanhecer, essa noite ainda teria muito para revelar. A casa inteira estava mergulhada num silêncio tenso, daqueles que fazem qualquer som ecoar como um alerta. Enquanto aguardávamos a chegada de Sheila, eu tentava manter Alice calma, mas era evidente que a presença de Júnior no portão a deixava inquieta. Seus olhos não ficavam parados por mais de 2 segundos, como se o corpo estivesse em estado de alerta permanente. Marli andava de um lado para o outro na sala, olhando pela janela de tempos em tempos. Ela mantinha a cortina um pouco aberta, o suficiente para vigiar sem deixar que Júnior percebesse. A postura dela, firme, era um alívio. Ter outra testemunha ali era como ter um pedaço de segurança física e emocional dentro da casa. Ele ainda está lá, ela murmurou, fechando a cortina de leve. Parece que não vai arredar o pé tão cedo. Alice apertou o travesseiro contra o peito. Ele não vai embora, mãe. Ele nunca vai embora. Vai sim, respondi, sentando ao lado dela. Você não precisa mais lidar com ele sozinha. Eu estou aqui e Sheila está vindo. O que você não pode é deixar esse medo te dominar. Ela respirou fundo, mas o ar parecia pesar nos pulmões. Eu só queria entender onde foi que perdi o controle da minha própria vida. Como eu deixei isso chegar tão longe? Peguei sua mão. Isso não é culpa sua. E você não perdeu controle nenhum. Você confiou em alguém que não soube cuidar dessa confiança. Isso é diferente. Alice deixou as lágrimas caírem discretamente, sem fazer barulho. Era um choro silencioso, de quem já havia chorado tanto que não tinha mais forças para expressar a dor. Foi então que ouvimos o som de um carro estacionando. Marli correu para a janela. É a Sheila, ela confirmou. O alívio foi quase palpável. Desci as escadas rapidamente e abri o portão externo antes que Júnior se aproximasse. Sheila saiu do carro com passos rápidos, olhando ao redor com uma atenção profissional. Ele está aqui? Ela perguntou em voz baixa. Assenti. No portão, desde que Alice chegou. Certo, vamos agir com calma. Ela entrou e eu fechei o portão. Júnior, do lado de fora, ergueu a voz. Quem é essa? Por que estão trazendo mais gente para confundir tudo? Sheila não respondeu. Apenas entrou na casa com postura firme, sem dar margem para que ele arrancasse qualquer reação. Alice, ao ver Sheila, levantou-se imediatamente e quase desabou nos braços dela. Eu não sei mais o que fazer, Sheila. Eu perdi a paz. Ela a abraçou com cuidado. Você não perdeu nada. Você procurou ajuda. Isso é o que pessoas fortes fazem. Alice respirou fundo, como se aquelas palavras aliviassem parte do peso que carregava. Vamos fazer o seguinte, disse Sheila, olhando para mim e para Marli. A gente precisa tirar Alice desse estado de tensão. Enquanto ela estiver reagindo ao medo, Júnior vai continuar se aproveitando disso. Ele já entendeu que essa situação mexe emocionalmente com todos nós. Marli concordou. Ele está ali tentando provocar reação, isso está claro. Sheila se agachou na frente de Alice e segurou suas mãos. Você não está presa a ele, nem ao que ele fala, nem ao que ele faz. Agora vamos respirar juntas, certo? Alice assentiu. Sheila passou a guiá-la em exercícios de respiração, um de cada vez. Lentamente, o tremor nos ombros de Alice começou a diminuir. Aos poucos, as mãos deixaram de tremer. Mas a paz durou pouco. Um barulho forte ecoou do lado de fora, como se algo tivesse sido chutado com força. Alice se encolheu de novo. Mãe, ele está ficando pior. Fui até a janela. Ele realmente parecia mais alterado. Andava de um lado para o outro chutando uma lata velha que estava na calçada, passando as mãos no cabelo com violência, como se estivesse tentando expulsar a frustração do corpo. Também era possível perceber que não estava sozinho. Na esquina, 2 homens observavam de longe. Não estavam próximos o suficiente para ouvirmos nada, mas a postura deles, a forma como se entreolhavam, aquilo não era coincidência. Marli percebeu também. Rosemary, aqueles homens ali, vocês viram? Vi, respondi, mantendo a voz baixa. Alice ouviu e arregalou os olhos. Não, mãe, não são eles.
Não são os que andam com ele, né? Respirei fundo. Alice, olha pra mim. Você tá segura aqui dentro. Ninguém vai entrar. E não vou deixar nada se aproximar de você. Mas dentro de mim, eu sabia que aqueles homens não estavam ali por acaso. Sheila levantou-se devagar. Isso tá saindo do controle e a gente precisa acionar alguém. Já pensei nisso. Vou ligar para o Célio Gomes. Ele não está de plantão agora, mas é o único que confio para vir aqui sem fazer alarde. Peguei meu telefone e disquei. O som da chamada pareceu durar uma eternidade. Rosemary? Aconteceu alguma coisa? Resumi a situação, sem detalhes sensíveis, mas deixando claro que Júnior e 2 homens estavam rondando a casa e Alice estava num estado emocional perigoso. Estou indo agora, ele disse sem hesitar. Desliguei. Quando voltei para a sala, Sheila estava ajudando Alice a se sentar melhor, enquanto Marli falava palavras de incentivo. Alice parecia um pouco mais calma, mas o medo ainda era evidente. Ele não vai embora, mãe. Eu sinto que ele está esperando alguma coisa. E eu sei o que ele está esperando. Ele quer que você saia. Ele quer que você reaja. Ele quer que você sinta culpa. Sheila concordou. Ele está tentando te puxar de volta para o ciclo que conhece. Mas você já deu o passo mais importante. Saiu de lá. E não vai voltar atrás. De repente, ouvimos passos acelerados do lado de fora. Marli correu para a cortina. Ele está indo até o carro daqueles homens. Alice se levantou instintivamente, mas Sheila segurou seus braços. Não olhe, Alice. Não dá esse poder a ele. Os passos ficaram mais fortes. Ouvimos a porta do carro bater, depois o som de uma conversa rápida, abafada. Mãe, e se ele fizer alguma coisa? Alice perguntou com a voz embargada. Ele não vai. Não enquanto eu estiver aqui. Mas nesse instante, o portão da minha casa vibrou com um impacto leve, mas firme. Não era um chute. Era como se alguém tivesse batido com a palma da mão, só para testar o quanto eu reagiria. Júnior. E a noite que já estava carregada se tornava ainda mais imprevisível. Mas uma coisa era certa. Eu não recuaria. Não naquela noite. Não com minha filha tremendo ao meu lado. E enquanto o portão vibrava novamente, um pensamento atravessou minha mente com força. Essa madrugada ainda tinha algo grande para revelar e eu precisava estar pronta. O portão voltou a vibrar, desta vez com mais firmeza, como se Júnior quisesse deixar claro que não pretendia sair dali tão cedo. Alice se encolheu novamente, mas Sheila permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, mantendo o tom de voz calmo e firme. Ele está testando os limites, comentou Sheila. Quando a pessoa não consegue mais controlar a situação, tenta controlar pela insistência. Marli abriu um pouco a cortina apenas o suficiente para ver sem ser vista. Rosemary, ele voltou para perto do portão. E os 2 homens ainda estão no carro. Eles não saem dali. Meu estômago revirou. A presença deles tornava aquele ambiente ainda mais carregado. Eu sabia reconhecer quando alguém estava ali para pressionar, para intimidar. E aqueles homens não estavam apenas acompanhando. Eles estavam observando, analisando, esperando. Enquanto isso, Júnior permanecia inquieto, andando em círculos, passando a mão no rosto, respirando fundo como alguém que lutava contra uma explosão interna. Eu precisava manter a calma, mesmo que meu corpo estivesse tenso da cabeça aos pés. Sheila, fica com ela, pedi. Vou monitorar pela janela. Claro, respondeu sem soltar a mão de Alice. Me aproximei da janela, respirei fundo e analisei o cenário. Meu instinto dizia que aquela noite estava apenas no meio de algo muito maior. Foi então que ouvi outro carro se aproximando. Os faróis iluminaram a rua por alguns instantes. Marli olhou rapidamente. Deve ser o Célio Gomes, ela murmurou. O carro estacionou alguns metros antes da minha casa. A porta se abriu e Célio desceu, discreto, observando o ambiente antes de se aproximar. Ele analisou Júnior, analisou os 2 homens no carro e então caminhou devagar em direção ao portão. Júnior imediatamente se virou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com tom irritado, mas ainda sem gritar. Célio manteve a postura firme, tranquila. "Boa noite. Eu vim conversar. Apenas isso." Júnior deu uma risada curta, sarcástica. "Conversar? Comigo? Você acha que eu preciso de você?" "Eu não acho nada.
Só estou aqui para garantir que ninguém perca a cabeça. Júnior ficou sério. Eu não perdi a cabeça. Eu só quero falar com ela, ele disse apontando para casa. Ela não está em condições de conversar agora, disse Célio firme. E você sabe disso. Esse "você sabe disso" pareceu mexer com Júnior. Ele deu 2 passos para trás como se tivesse levado uma pancada verbal. Depois olhou para o carro onde os 2 homens estavam e fez um sinal discreto com a cabeça. Aquele gesto me deixou tensa. Eu conhecia aquele tipo de sinal. Não era para vir. Não era para ir embora. Era apenas um "fiquem atentos". Shea levantou-se atrás de mim, percebendo que algo havia mudado no ambiente. Eles estão ficando impacientes e isso pode deixar a situação imprevisível. Alice abraçou a própria cintura nervosa. Mãe, eu não quero que você se coloque em risco por causa de mim. Eu me virei imediatamente. Rosemary não está em risco por sua causa. Eu estou protegendo você, porque isso é o que mães fazem e porque você merece estar segura, Alice. Merece paz. Ela chorou baixinho, mas desta vez não de medo. Era como se estivesse deixando que algo dentro dela começasse a se soltar. Algo que carregava por tempo demais. Marli chegou perto. Eu posso fazer um café. Ajuda a acalmar. Alice assentiu. Enquanto Marli foi para a cozinha, voltei para a janela. Célio mantinha distância de Júnior, mas a conversa parecia ter ficado mais séria. Júnior gesticulava, apontando para minha casa, enquanto Célio apenas ouvia, sem levantar o tom. Aquela postura controlada de Célio incomodava Júnior ainda mais. De repente, Júnior fez algo inesperado. Ele deu alguns passos rápidos em direção ao portão. Meu corpo reagiu imediatamente. Eu segurei a trava interna e fiquei alerta. Júnior parou bem diante do portão, ficando tão próximo que sua sombra atravessou o vidro da porta. Ele respirava rápido, os olhos brilhando de frustração e desespero. Júnior disse num tom que tentava ser firme, mas quebrava no meio. Rosemary, você sabe que isso não é justo. Respirei fundo, contei até 3 e respondi através da porta sem abrir. Júnior, vá para casa. Essa situação não vai se resolver assim. Ele bateu na grade, não com força, mas com raiva contida. Ela me está pintando como um monstro. Vocês estão todos contra mim. Eu só quero conversar. Não hoje, respondi firme como aço. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente o clima. Um dos homens do carro desligou o rádio, saiu, encostou no teto do carro e cruzou os braços. O outro também saiu, desta vez dando alguns passos em direção ao portão, mas não se aproximando muito. Célio imediatamente levantou a mão em direção a eles, num gesto de alerta. Senhores, fiquem onde estão, não complicando a situação. Júnior olhou para trás irritado. Eu não pedi para vocês descerem. Mas eles não voltaram para o carro. O ar ficou mais pesado. Alice percebeu e começou a tremer novamente. Mãe, eles não podem entrar. E eles não podem entrar aqui. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Olha para mim, eles não vão entrar. Não enquanto eu estiver respirando dentro dessa casa. Sheila se aproximou. Rosemary, a mente dela está entrando em estado de alerta extremo. A gente precisa tirar ela desse estímulo visual. Temos que levar Alice para o quarto. Sim, concordei. Marli voltou da cozinha com a xícara de café. Aqui, minha filha. Toma um pouco. Vai te ajudar. Alice tentou segurar a xícara, mas suas mãos tremiam demais. Sheila segurou junto com ela. A campainha voltou a tocar. Desta vez longa, insistente, como se Júnior estivesse perdendo totalmente a compostura. Júnior falou com firmeza lá fora. Júnior, não faça isso. Você está passando do limite. Então Júnior gritou, não de raiva, mas de frustração. Eu amo ela! Vocês não entendem! Alice levou as mãos à boca. Sheila abraçou imediatamente. O grito dele ecoou pela rua inteira, quebrando o ar silencioso da madrugada. E ali, naquele momento, mais do que nunca, eu percebi. Júnior não estava pensando com a razão, estava agindo com desespero. E desespero pode ser ainda mais perigoso que raiva. Enquanto o grito dele ainda reverberava dentro de mim, uma certeza se formou claro que cristal. A madrugada ainda não tinha mostrado o seu pior. E eu precisava estar pronta. O grito de Júnior ficou ecoando na minha mente, como se tivesse sido lançado direto dentro da casa. Era o tipo de declaração que, em qualquer outro contexto, poderia soar como desespero romântico,
Mas ali, naquele momento, com tudo que já havia acontecido, não era amor, era pressão. Era tentativa de controle. Era medo de perder aquilo que ele já não tinha mais. Célio deu um passo à frente, levantando as mãos com calma. Júnior, escuta. Vamos conversar mais afastados do portão. Você está assustando ela. Mas Júnior não parecia ouvir. Seus olhos estavam vidrados, brilhantes, tensos. Ele respirava rápido, como se cada segundo ali fosse uma batalha interna. Eu não fiz nada! Ele repetiu, batendo no próprio peito. Vocês estão distorcendo tudo. Ela sabe que eu não fiz nada. Alice apertou ainda mais meu braço. Mãe, por favor, não deixe ele me ver. Eu não quero ouvir a voz dele. Você não vai. Garanti, mantendo-a atrás de mim. Sheila colocou as mãos nos ombros dela. Vamos respirar. Agora mesmo. Inspire devagar. Isso. Solta. Ninguém aqui vai deixar nada acontecer com você. Enquanto isso, Marli observava tudo pela fresta da cortina, com a expressão carregada de nervosismo. Aqueles 2 homens? Agora os 2 estão fora do carro, ela avisou. Isso está ficando muito estranho, Rosemary. Meu coração disparou. 2 homens parados, um pouco mais próximos do que antes, braços cruzados, olhando tudo sem piscar. Era óbvio que não estavam ali por acaso. E Júnior parecia saber disso. Ele lançava olhares rápidos para eles, como se estivesse pedindo aprovação silenciosa ou esperando instruções invisíveis. Célio percebeu. Senhores, ele disse firme, se aproximar mais vai complicar as coisas. O homem mais alto deu um meio sorriso, aquele tipo de sorriso que não tem humor nenhum. Apenas provocação. Júnior passou a mão no rosto, respirando fundo. Eu só quero conversar com ela, repetiu com um disco quebrado. E você vai, respondeu Célio. Mas não hoje, não agora, não desse jeito. Júnior balançou a cabeça irritado. Vocês estão manipulando tudo. Estão enchendo a cabeça dela. Eu respirei fundo e falei através da porta, sem abrir. Júnior, ninguém está enchendo a cabeça de ninguém. A Alice está assustada e você precisa dar espaço para que ela se acalme. Ela não tem motivo para estar assustada comigo. Júnior gritou. O grito foi tão alto que Alice se encolheu novamente, escondendo o rosto nas mãos. Sheila abraçou seu corpo, protegendo-a, como se colocasse uma barreira humana entre ela e o mundo. Rosemary, Sheila me chamou. Mas precisamos tirar Alice desse ambiente agora. O corpo dela está reagindo como se estivesse cercado, como se estivesse numa situação de ameaça constante. Isso não pode continuar. Eu sei, mas se tentarmos tirá-la agora, vamos precisar passar pelo portão e Júnior não vai facilitar. Então temos que esperar o Célio avaliar o próximo passo, concluiu Sheila. Marli voltou para perto de nós. Ele está ficando mais nervoso. Isso é visível. O rosto dele está diferente. Ele não para de esfregar as mãos e olhar para os lados. Eu sabia o que isso significava. Quando a pessoa entra nesse estado, tudo se torna imprevisível. De repente, o celular de Marli vibrando na mesa fez todas nós pularem. Marli atendeu. Alô? Ah, é o Roniel! Ela disse segurando o aparelho. Rosemary, é para você. Eu me aproximei. Roniel, o que houve? A voz dele veio séria, calculada. Fiquei sabendo que o Júnior está aí e acompanhado. Sim? Como você sabe? A rua inteira está comentando. Quando eu voltei do plantão, vi o carro e reconheci os 2 sujeitos. Já vi eles no registro, mas não vou falar por telefone. Fique alerta. Muito alerta. Meu corpo gelou. Roniel, você acha que eles estão ali para intimidar? Acho que mais do que isso. Mas não quero especular sem provas. Deixa o Célio conduzir. Não saia da casa. Eu tô indo para aí também.
Desliguei. Sheila percebeu que meu rosto mudou. O que houve? Roniel tá vindo. Disse que conhece os homens que estão com o Júnior. Sheila fechou os olhos 1 segundo. Isso confirma o que eu imaginava. Alice olhou para mim, aflita, como se cada palavra que saísse da minha boca pudesse decidir o destino dela. Mãe, será que ele está planejando alguma coisa? Eu puxei o rosto dela para perto do meu e falei firme, pausada, segura. Ele não vai fazer nada, porque ele não tem poder nenhum aqui e você não está sozinha. Alice chorou, agora num choro mais carregado, mais profundo. O corpo dela tremia de forma diferente. Não era só medo, era o peso de meses, talvez anos, saindo de dentro dela. Sheila amparou. Solta, Alice. Chora. Você passou tempo demais guardando isso. Enquanto isso, do lado de fora, Júnior começou a bater no portão, mas não era batida violenta. Era aquela batida insistente que tenta quebrar a paciência, não o metal. Rosemary, Rosemary, não faz isso comigo. Não vira minha filha contra mim. Eu apertei a trava da porta com mais força, como se aquilo fortalecesse minhas palavras. Júnior, vá para casa. Você está piorando tudo. Ele bateu novamente no portão. Eu não vou embora. Eu só vou sair quando ela falar comigo. Eu tenho esse direito. Célio se aproximou dele firme como uma barreira. Agora você vai dar um passo para trás. Júnior encarou Célio indignado. Você acha que pode mandar em mim? Agora sim. Porque você perdeu o limite. Os olhos de Júnior brilharam, não de trímeres, mas de um tipo de frustração que quase vira fúria. Eu não vou embora, ele gritou novamente. E foi nesse instante que algo mudou de forma drástica. Um dos homens se aproximou 2 passos, não muito, mas o suficiente para mostrar intenção. Célio abriu os braços como quem impede avanço. Ninguém vai se aproximar dessa casa. Eu estou falando sério. Alice começou a entrar em pânico novamente. Mãe, eu tô com medo, ela disse com a voz valhando. Eu abracei forte, com toda a firmeza que eu tinha dentro de mim. Eu sei, filha, mas respira. Olha para mim. Olha só para mim. Sheila se abaixou com ela. Foca na voz da sua mãe. Nada lá fora pode te tocar agora. O barulho de passos, de respiração acelerada, de tensão acumulada, tudo parecia se misturar na madrugada densa. A rua inteira estava silenciosa, como se o bairro inteiro tivesse prendido a respiração. E foi então que ouvimos o som de outro carro chegando. Um motor mais forte, uma freada curta. Roniel. Ele desceu do carro com algo no olhar que, mesmo à distância, eu reconheci imediatamente. Seriedade absoluta. Ele caminhou direto para perto de Célio. Júnior virou imediatamente, irritado. Ah, joia! Agora vieram 2 para me impedir? Roniel não levantou o tom. Não reagiu à provocação. Apenas cruzou os braços e disse: Você não vai passar desse ponto. Os 2 homens atrás de Júnior se olharam novamente. O clima ficou espesso, pesado, como se a qualquer segundo algo pudesse estourar. E enquanto eu segurava Alice contra mim, sentindo o coração dela bater rápido demais, uma certeza me cortou como lâmina. A madrugada estava prestes a dar uma virada decisiva e nada, absolutamente nada, seria simples dali em diante. O ar parecia mais pesado a cada segundo. Júnior respirava rápido, olhando para Roniel e Célio como se estivesse cercado. E, de certa forma, estava. Mas não da maneira que ele imaginava. Ninguém ali queria confronto. Queríamos preservar a paz. Mas quando uma pessoa está tomada pelo próprio desespero,
Ela enxerga ameaça em tudo. Alice, agarrada ao meu braço, tremia tanto que dava para sentir sua respiração acelerada roçar meu ombro. Sheila estava ao lado dela, passando instruções suaves para ajudá-la a não entrar em colapso. Rosemary, Alice sussurrou, eu não consigo mais ouvir ele lá fora. Parece que minha cabeça está presa. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Filho, olha para mim. Respira comigo. Aqui dentro você está protegida. Nada vai te tocar. Ela tentou acompanhar minha respiração. Tentou, mas cada novo barulho lá fora fazia seu corpo estremecer como se estivesse sentindo um impacto invisível. Enquanto isso, do lado de fora, a tensão entre Júnior e os 2 homens crescia como uma tempestade silenciosa prestes a romper. Roniel deu um passo à frente, cruzando os braços, mantendo a compostura de alguém que já viu esse tipo de situação muitas vezes. Júnior, ele disse num tom firme, porém calmo, nós podemos conversar, mas não assim. Você está cercado de pensamentos destrutivos. Isso não vai te ajudar em nada. Júnior riu, mas um riso curto, nervoso, completamente sem humor. Conversar? Agora todo mundo quer conversar? Quando eu tentei fazer isso há meses, ninguém me ouviu. Você não tentou conversar, retrocou Célio. Você tentou impor sua versão como a única possível. Isso não é diálogo. Júnior apertou os olhos irritado. Vocês não sabem de nada. Roniel deu mais um passo. Sei mais do que você imagina. Júnior congelou. Aquela frase atingiu ele como um empurrão invisível. Ele arregalou os olhos, tentando interpretar o que Roniel queria dizer. O desconforto se espalhou pelo rosto dele como mancha d'água. Os 2 homens, percebendo que algo havia mudado, se endireitaram, mas não se mexeram. Alice ouviu a frase e olhou para mim. Mãe, o Roniel, ele sabe de alguma coisa? Eu apertei sua mão. Roniel sabe identificar gente que está pressionando outras pessoas. Ele reconhece esse tipo de situação. Ela respirou fundo, ainda tremendo, mas um pouco mais calma por saber que alguém ali enxergava além das aparências. Júnior deu um passo atrás, depois outro. O que você está insinuando, Roniel? Ele perguntou, a voz tensa. Roniel manteve o olhar firme, inabalável. Que você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer agora, e que tentar intimidar uma casa cheia de gente não é caminho para resolver nada. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Júnior tremia nas mãos, nos ombros, no queixo. Uma mistura de frustração, impotência e raiva mal contida. Célio deu um passo ao lado de Roniel, reforçando a postura de apoio. Júnior, vá para casa. É a única coisa sensata a fazer agora. Júnior olhou para os 2, depois olhou para os homens e, por fim, olhando direto para minha porta, gritou. Alice, você vai deixar que façam isso com a gente? Alice apertou os olhos como se o som tivesse machucado. Eu não consigo mais, ela sussurrou. E foi ali, naquele instante, que percebi que precisava fazer algo. Me aproximei da porta sem abrir, mas falei num tom firme e firme o suficiente para atravessar o portão sem elevar demais a voz. Júnior, a Alice não vai descer, não vai sair, não vai te atender, porque ela precisa de paz. E hoje você não oferece paz, só oferece pressão. Silêncio. Um silêncio que parecia cortar a madrugada ao meio. Então Júnior falou, baixinho, quase inaudível. Eu só queria que ela entendesse. Roniel abaixou a cabeça por um segundo. Ela entende, Júnior, mas isso não te dá o direito de invadir a vida dela desse jeito. O desespero tomou o rosto de Júnior de novo. Ele olhou ao redor, puxou o ar de forma brusca e depois virou para os 2 homens. Vamos embora. O alívio que percorreu meu corpo foi tão forte que minhas pernas chegaram a fraquejar. Mas não demonstrei. Alice precisava me ver forte. Os 2 homens olharam para ele, trocaram olhares e depois entraram no carro como se nada tivesse acontecido. Júnior ficou ali parado por alguns segundos, olhando fixamente para minha porta, como se quisesse memorizar algo. E então entrou no carro deles. O motor ligou, a porta fechou e o carro partiu.
Ficamos todos em silêncio, por longos segundos. Ninguém ousou falar nada até o som do motor desaparecer totalmente na rua vazia. Só então, Célio bateu levemente no portão. Rosemary, ele foi. Eu soltei o ar que estava segurando há muito tempo. Sheila abraçou Alice com força. Você está a salvo. Respiramos agora. Alice caiu no choro, mas desta vez não era medo, era libertação. Era como se finalmente ela tivesse tirado um peso que carregou sozinha por tanto tempo. Eu a abracei também. Acabou, filha. Acabou essa noite. Agora você está segura. Roniel entrou e, ao nos ver, apenas fez um gesto discreto de respeito, sem invadir, sem perguntar, sem pressionar. Ele sabia que aquele não era momento para explicações. Era momento de silêncio, momento de acolhimento, momento de recomeço. Sheila guiou Alice até o quarto, falando baixinho sobre o que fariam nos próximos dias. Descanso, acompanhamento emocional, apoio contínuo, ambiente tranquilo. Eu fiquei na sala com Marli e Célio. Marli, com lágrimas nos olhos, disse: Rosemary, essa menina é forte, muito forte. Eu respirei fundo. Ela vai, e eu vou estar aqui em cada passo. Roniel colocou a mão no meu ombro. Você fez tudo certo hoje, tudo. Se ela tivesse ficado sozinha, isso teria sido muito pior. Eu olhei para a porta, agora silenciosa, e pensei em tudo que aquela madrugada tinha revelado. E entendi, pela primeira vez em muito tempo, algo que eu precisava admitir para mim mesma. Paz não é a ausência de barulho, é a certeza de que ninguém vai te ferir quando o barulho chega. E eu, a partir daquela noite, me prometi uma coisa: nunca mais permitiria que minha filha enfrentasse tempestade sozinha.